Boa noite a todos. Tivemos hoje a posse dos novos vereadores do município, a eleição da nova mesa diretiva da Câmara e também a posse do novo prefeito da cidade. Durante o mês de dezembro, por conta dessa eleição da mesa diretiva, um grupo de vereadores que comungavam de ideias muito parecidas se reuniu, ou fizemos várias reuniões, cito nominalmente dentre os novos vereadores, o vereador André Lima, vereador Neto Ananias, Dr. Ismar, vereador Rafael Sampaio, vereador Fernando, que já cumpriu mandatos, no nosso caso também participando. Conversamos bastante também com o vereador Jones, novo vereador, o vereador Lavorato também, que inicia aí o primeiro mandato, e com o vereador Hélio Janone, que é do meu partido, com vários mandatos já na Câmara de Vereadores. Falávamos todos da necessidade de mudança de procedimentos internamente na Câmara de Vereadores, até pela responsabilidade que nós temos de fiscalizar os atos do Poder Executivo, e não pode fiscalizar o Poder Executivo uma Câmara que não fiscaliza os próprios procedimentos. Então haveria a necessidade, primeiro, de uma mudança de postura da nossa Câmara, para que pudéssemos adquirir autoridade diante da população e mesmo diante de outros poderes constituídos, para cumprirmos finalmente a nossa missão. A nossa missão não é ficarmos atrelados e nem submissos aos interesses do Poder Executivo. Uma Câmara submissa não interessa a cidade, interessa aqueles que têm interesse em cometer irregularidades. Então, não há qualquer possibilidade de discutirmos política dentro do município quando a gente fala em submissão de poderes. Compete à Câmara de Vereadores fiscalizar um orçamento de 120 milhões anuais, se considerarmos 4 anos de mandato e a inflação do período, estamos falando em algo acima de 500 milhões de reais, e a Câmara de Vereadores, que recebe importância superior a 200 mil reais por mês, considerarmos aí 13 meses por conta de 13º, multiplicado isso por 4 anos, estamos falando em alguma coisa entre 10 ou 12 milhões de reais. Esse é um valor suficiente para construir, por exemplo, se forem 12 milhões de reais, 12 creches de 1 milhão de reais cada uma. Então nós estamos falando mesmo de uso de dinheiro público, e a Câmara só se justifica se ela tiver esse compromisso de fiscalização. Não dá para pegarmos 12 milhões de reais, jogarmos dentro de uma Câmara de Vereadores composta por gente que se vende ou que se submete por empregos ou por benefícios pessoais. Então a situação posta é bem essa, é uma situação muito clara, e era isso que esse grupo de pessoas defendia. Prestação de conta semanal, se temos contadores, não temos que ter empresas terceirizadas contratadas pela Câmara, uma fiscalização rigorosa de empréstimos consignados, um levantamento de afirmações rotineiras de gente de dentro da Câmara de que a eventualidade de situações criminosas que ocorreram terem sido por determinação ou por ordens superiores. Então essas práticas arcaicas e questionáveis dentro da Câmara era o que pretendíamos mudar. Até por conta disso não houve essa possibilidade, jamais haverá possibilidade de composição com pessoas que defendem esse tipo de situação, que inclusive estão condenadas pela Justiça a devolver dinheiro público, e essas condenações se deram exatamente nessa questão das diárias, que envolve vereadores eleitos agora, reeleitos, servidores no exercício da função e outros que já se desligaram da Câmara de Vereadores, porque essa questão das diárias é utilizada abertamente por todo mundo, e nós consideramos que diária de vereador, elas deveriam ser utilizadas apenas em casos extremos de necessidade absoluta, e que não tivéssemos mais vereadores viajando em bando ou em revoada, e até essas historinhas que a cidade toda sabe, de gente que no passado pegava diárias, se escondia dentro de casa,
ou ia para a beira do rio pescar. Na verdade, o vereador que viaja, ele passa pelo pedágio, então não custa trazer o comprovante, ele vai ter que se alimentar, não custa trazer uma nota fiscal, mas se você propuser essas alterações dentro da Câmara de Vereadores, e nós propusemos no primeiro mandato, você simplesmente passa a ser considerado como persona não grata dentro de um sistema. O sistema não é refratário a mudanças. Então, a tentativa permanente é de continuidade de hábitos. E o que nós pretendíamos era exatamente essa mudança de hábitos dentro da Câmara de Vereadores. Alertamos especialmente os vereadores novos, então, que não poderiam entrar para a política pela porta dos fundos, se submetendo ou tentando vantagens ou benefícios pessoais. Nenhum dos vereadores eleitos tem a audácia ou a petulância de procurar alguns dos eleitores, ou terem procurado os eleitores deles durante a campanha eleitoral e dito para eles que o interesse era ir para a Câmara de Vereadores para negociar empregos com o Poder Executivo. Tivessem feito isso e não teriam sido eleitos. Então, aqueles que acham que traíram as ideias que eram comuns ao nosso grupo, na verdade, traíram foi o próprio eleitorado, porque saíram mentindo pelas ruas, que queriam mudanças na Câmara de Vereadores, e a primeira atitude que tomam dentro da Câmara de Vereadores é serem subjugados, submetidos a pressões e aliados ao que há de mais arcaico dentro da política procopense. O retrocesso que acabou vencendo esse procedimento todo. Não digo aqui por uma questão de revanchismo, nós poderíamos ter disputado ou enfrentado um grupo composto de pessoas que defendiam ideias que fossem outras, mas que fossem ideias sérias e ideias honestas. Nós estamos falando aqui de uma necessária limpeza na Câmara de Vereadores de Cornélia, e isso nós tentamos até o último minuto. Hoje, durante a sessão de posse, nós tivemos franqueado o nosso direito de falar, dos novos vereadores, de todos os vereadores. Ninguém teve direito ao uso da palavra, porque certamente temiam que esses questionamentos viessem à tona, porque uma das práticas daqueles que tentam subjugar o Poder Legislativo também é subjugar o direito que as pessoas têm, ou retirar o direito que as pessoas têm de livre manifestação. É fundamental na democracia que haja um contraditório, que hajam questionamentos, que haja fiscalização, que haja uma imprensa atuante e independente. Nós temos até um caso aí que a população daqui a pouco vai saber, eu já alerto aqui para que as pessoas que pensem dessa maneira reflitam. Já há nos corredores da Câmara comentários de que era fundamental também que um determinado grupo se elegesse para que proibissem a transmissão das sessões pela Rádio Cornélia. Na prática histórica, parte da população acompanha os debates na Câmara, então essa tentativa de deixar a população fora dos acontecimentos e dos debates e dos questionamentos é preocupante para a cidade. Então, mesmo não fazendo parte do grupo que se elegeu, não cometam esse tipo de idiotice, de abuso, de retrocesso, de coisa da época da ditadura, de tentar impedir que a população tenha acesso a informações por conta disso, até porque se proibirem isso, permanentemente isso vai ficar sendo lembrado e cobrado pela população. A Câmara é composta de vereadores com posições divergentes, diferentes, e naturalmente nós temos vereadores de oposição, e a inteligência e o bom senso manda que a oposição seja também considerada como fundamental e importante, porque se for para termos dentro da Câmara de Vereadores 13 vereadores aplaudindo e batendo palma para o Poder Executivo, a Câmara simplesmente não tem razão e nem motivo para existir. Então, o Poder Legislativo tem que ser respeitado, e o que nós verificamos hoje foi que, por novos vereadores, o Poder Legislativo foi desrespeitado, até por conta de acordos e compromissos em cima de ideias que todos nós tínhamos feito. Alguns vereadores que defendiam essa mudança de postura da Câmara de Vereadores
apareceram nos 2 últimos dias sem argumento, constrangidos, desligando o telefone, fugindo de compromissos que tinham assumidos, e por conta disso esses comentários todos na cidade de que foram submetidos, subjugados e acabaram atrelados aos interesses que não são os interesses legítimos aí da Câmara de Vereadores, e disso nós vamos ficar sabendo muito provavelmente amanhã, até porque durante esse procedimento todo no mês de dezembro, algumas vezes procurei o prefeito eleito do município de Cornélio, pedi essa neutralidade, que não participasse, que não interferisse na eleição da Câmara de Vereadores, até porque não seria recomendável e não é também legal, e tínhamos esse compromisso reafirmado várias vezes de não interferência e de não participação. Então, no meu caso, por exemplo, eu vou observar atentamente essa questão da Secretaria de Indústria e Comércio, quais são as pessoas que estão indo para essa secretaria, e também para a subprefeitura de Congonhas, se há parentes ou familiares de vereadores sendo nomeados para essa função de subprefeito de Congonhas, porque especialmente com relação à subprefeitura, se houver a nomeação de parentes ou de familiares de vereador, vai ficar caracterizado sim, e de uma maneira muito clara e inquestionável, a interferência do Poder Executivo nas eleições da Câmara. Torço para que não, porque seria uma prática absolutamente condenável. Aí já estaremos falando de nepotismo e de situações que não devem mais fazer parte da vida política da cidade. Com relação à Secretaria de Indústria e Comércio, que disse que um dos vereadores, e cito aqui nominalmente o vereador Jones, na ausência de argumentos ou até com argumentos, se esse fato for real, o voto dele, a mudança de postura nos últimos 2 dias, e o voto dele no vereador Badaró teria sido por recomendação de lideranças empresariais do comércio, de Cornélio Procópio, de sindicatos que envolvem comerciantes da cidade, e chegou a envolver pessoas que são participantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade. Causou estranheza esse tipo de informação, a gente até acha que foi um argumento usado na ausência de argumentos, porque teria envolvido aí então segmentos muito importantes da cidade que falam em transparência o tempo todo, e eu considero muito difícil que pessoas que são responsáveis dentro da cidade tenham recomendado voto no retrocesso, e de pessoas que respondem a procedimentos judiciais exatamente por esses problemas de comportamento ao longo da vida pública. Um outro argumento que o vereador Jones utilizou, de que não poderia votar no nosso grupo, porque dele eu faria parte, e no exercício do mandato nos últimos 4 anos, eu teria fiscalizado estabelecimentos da cidade que não têm alvarás, e que ele, por ser um representante do comércio da cidade, estaria votando então porque os comerciantes da cidade estariam contrariados. Eu achei a informação ingênua, um argumento absolutamente descabido, porque a existência de alvarás que antecedem o funcionamento de empresas é uma determinação da legislação, e cabe ao prefeito do município e aos vereadores cumprirem a legislação existente. Então existe uma lei que diz que os estabelecimentos têm que ter alvarás, e ele, como vereador, é obrigado simplesmente a cumprir a legislação existente. Ou ele cumpre a legislação existente, ou não tem condição nenhuma de ser vereador, ou teria que propor a revogação das leis, e a partir daí nenhum estabelecimento na cidade poderia ter o alvará de licença para funcionamento. Então, na verdade, esses argumentos furados que envolvem segmentos importantes da cidade demonstram apenas que algumas pessoas entraram na vida pública e na política de Cornélio pela porta dos fundos, e se esse comportamento for um comportamento de rotina dentro da Câmara de Vereadores, tomara que saiam da mesma forma que entraram. A população então tem que ficar muito atenta e saber diferenciar
o político que defende os interesses da população daquele que defende os interesses pessoais. Esperamos então que tenhamos todos um 2017 muito bom, muito melhor do que tivemos nos anos passados aqui em Cornélio, e para termos um 2017 melhor do que o que nós tivemos no passado, basta fazer um pouco, porque a cidade toda acabou dentro de buracos, uma cidade triste, envelhecida, bastante feia, sem atrativos, e isso tudo precisa mudar, e a gente espera que essa mudança comece com boas ações do Poder Executivo, mas que fundamentalmente passe por uma Câmara que tenha consciência das suas responsabilidades e da importância que tem. A Câmara de Vereadores, ela não deve servir, não tem que servir para interesses pessoais. O vereador que se elegeu agora e que acha que o fato de empregar 2 ou 3 pessoas dentro da prefeitura, ou de empregar familiares dentro da prefeitura, se ele acha que isso vai ser interessante para a reeleição dele, é um problema pessoal do vereador. Ele não tem que empregar pessoas ou ter benefícios pessoais, a população não tem que pagar por isso. Então nós estaremos atentos sempre a essas questões que nós levantamos e que as pessoas trouxeram em dezembro, de comportamentos irregulares. Evidentemente que vamos fiscalizar. Se acharem que isso foi levantado agora só por conta das eleições, já vou dizendo que nenhum vereador tem o hábito de ficar dentro da área contábil da Câmara para checar esses procedimentos. É uma falha que nós realmente temos, mas vem aí o observatório social, vem aí os conselhos municipais fiscalizando. Hoje nós temos as redes sociais, onde qualquer tipo de desvio as pessoas estão comentando. Então não há como amordaçar mais as pessoas. O que tem que fazer é um procedimento correto. E lamentamos aqui, fazemos questão de deixar o registro da nossa decepção, não com o resultado da eleição, mas com a postura de vereadores sem personalidade, sem caráter, que tinham compromissos assumidos e que já entram para a política pulando a cerca do mangueirão. A gente espera que essas pessoas reflitam bastante sobre a responsabilidade e o papel que tem na vida da cidade, e que possam rever conceitos e procedimentos, porque senão nós vamos para o retrocesso sempre, e que no futuro a gente tenha essas ideias que todos nós defendemos, que esse grupo de vereadores defende, que a sociedade também defende. Eles não morrem por conta do resultado de uma eleição. São ideias que nós defendemos a vida toda. Alguns dos vereadores têm essa origem de questionamentos mesmo, de ter uma postura independente da presença de grupos ou não. E é isso, é essa contribuição que a gente traz para a vida pública. Se não for assim, não valeria a pena estarmos participando do processo. Aqueles que acham que o que houve hoje, impedindo-nos de falarmos, vereadores novos, né, foi a primeira aparição pública desses vereadores na posse, serem impedidos de falar pelo receio do que poderiam falar, mostra, é uma demonstração do que a gente pode ter aí pela frente. Quem teme esse tipo de situação não está preparado para viver na democracia. Então, que tenhamos vida longa para aqueles políticos que têm esse tipo de compromisso, e vida curta para aqueles que se submeteram e prejudicaram a cidade com suas atitudes. 2017 bom então para todo mundo, e que essas denúncias todas que apareceram e outras que vão aparecer, elas independem, a fiscalização dessas situações, a investigação dessas situações, elas independem da eleição de mesa. Nós não precisamos compor uma mesa da Câmara de Vereadores para verificarmos os procedimentos que essa Câmara de Vereadores adotou ao longo dos últimos anos. E é ao longo desses últimos anos que nós vamos focar bastante o nosso trabalho logo no início já do mês de janeiro, para que a gente possa
ter a certeza absoluta de que coisas erradas e criminosas não foram cometidas, e se foram, as pessoas serão certamente responsabilizadas. Não é revanchismo, é responsabilidade e compromisso com a população da cidade. É isso que todos esperam da Câmara de Vereadores. Ninguém quer vereador vendido, vereador que entregou os pontos no primeiro dia por conta de empregos e de benefícios pessoais.